Oi mamãe, como estão as coisas por aí? Eu sou o Júlio e faço parte do programa #UltraDR aqui do Instituto Geo Clemente. E o #UltraDR vai onde você estiver, no YouTube, no Instagram, no podcast que você estiver escutando, seja no Spotify, seja no Apple Podcast ou no Google Podcast, pra gente te contar sobre doenças raras. Só que é numa linguagem mais fácil, numa linguagem que é traduzida, que tem depoimentos, que são sensíveis, que contam histórias e só são aquelas informações fundamentais para você. Essa temporada que a gente está gravando, eu digo essa, porque a gente já teve em 2022 uma temporada com vídeos, com podcasts, com os especialistas. Mas essa de 2023 está sendo lançada especialmente no Dia Mundial das Doenças Raras, que é o dia 28 de fevereiro. Varia entre o dia 28 e o dia 29, porque seria um dia raro que seria coerente com as doenças raras. Tá. Mas por que eu vou falar sobre doença rara e por que eu vou falar especialmente para gestante? Porque aqui o nosso foco, lógico, a gente fala para todo mundo, mas o nosso foco é para gestante. A gente vai dizer ao longo desse vídeo. Eu digo a gente porque eu não estou sozinho, mais tarde eu apresento a minha convidada. E antes de falar sobre os motivos da primeira pergunta, por que falar sobre doenças raras, eu vou te pedir, por favor, já curte esse vídeo. Eu sei que você vai gostar, eu sei que a informação é muito útil. Então já curte e comenta quais os motivos que você acha que seriam importantes e que justificariam eu falar sobre doenças raras. E compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam escutar sobre doenças raras. Sejam mulheres gestantes que estejam no final da gravidez, que logo mais vão fazer o teste do pezinho nos seus filhos, sejam quaisquer outras pessoas que precisam saber dessas informações que são muito importantes. Recado foi dado, né? Vamos lá. O primeiro motivo é porque as doenças raras não são tão raras assim. Elas afetam pelo menos 13 milhões de habitantes, só aqui no Brasil. Segundo, elas podem ter um curso muito grave se não tiverem um tratamento adequado. Terceiro, muitas doenças raras têm tratamento adequado que pode ser feito precocemente. E por isso existe o teste do pezinho, para que o diagnóstico dessa doença rara seja antecipado para bem perto do nascimento, muitas vezes antes dos primeiros sintomas. E a gente fala, principalmente na temporada de 2022, que quanto mais sintomas a criança vai tendo, mais sequelas ela vai carregando. E desculpa se eu gaguejar, desculpa se minha convidada gaguejar também, mas a gente está aqui numa conversa. Eu sei que você vai entender, porque esse é o modelo que permite a gente às vezes errar. E é uma conversa que a gente quer ter. É como se fosse uma DR, por isso o nome UltraDR, falando sobre doença rara. Tá, e o quarto e último motivo é que mesmo não tendo ninguém na sua família que tenha uma doença rara, seu filho ainda pode ter uma doença genética. É o que a gente chama de mutação de novo, uma mutação que surgiu no seu filho. Mas isso não quer dizer que é o fim do mundo. A gente tem um diagnóstico e tem a possibilidade de tratamento. Por isso que a gente está gravando esse vídeo. Para a gente falar sobre por que conversar sobre doenças raras com gestantes, especialmente no final da gravidez, eu tenho uma convidada muito especial, a Tamara. Ela é uma mãe rara, mãe da Thaline, que tem 5 anos, e logo nas primeiras semanas de vida da Thaline, ela foi diagnosticada com deficiência de biotinidase. Então, Tamara, você poderia se apresentar um pouquinho pra gente? Boa tarde, Júlio. Meu nome é Tamara, eu tenho 29 anos, eu sou mãe da Alice, de 7, e da Thaline, de 5. Que ela tem a deficiência de biotina. A gente descobriu na primeira semana, assim que ela nasceu, pelo teste do pezinho. A gente ficou meio na dúvida, né? A pediatra ficou meio na dúvida e a gente refez por 2 vezes. Outra vez no hospital de nascimento e a segunda no Instituto Geo Clemente. Foi confirmado que ela não produzia a biotina. Entendi. E quando a Thaline nasceu, você já sabia o que seria o teste do pezinho? Assim, você entendia o que era o teste do pezinho? De início não, né? Eu não, até hoje, pra falar a verdade pra você, eu não sei todas as doenças que se dá no exame do pezinho, mas normalmente a gente tem aquelas doenças mais físicas, né? Visíveis, como síndrome de Down, entre outros que eu vim acompanhando. Mas eu não sabia que essa doença que minha filha tem poderia ser diagnosticada com o resultado do pezinho. Entendi. E daí o parto dela foi normal? A gestação dela foi normal? Sim, basicamente como foi na segunda gravidez, foi tudo tranquilo.
Eu tive um pouco de perda de líquido, mas isso não afetou a minha gravidez. Foi um parto normal. Ela nasceu muito bem. E aí, depois que a gente descobriu, né, que ela teve essa alteração no resultado do exame do pezinho, aí começou toda uma trajetória, começou uma busca de saber o que era. Porque hoje em dia a biotina é uma coisa muito falada, principalmente acho que estética, né? Mas até então no nosso corpo eu não tinha esse conhecimento quanto importante era. Entendi. Então, meio que caiu assim como uma chuva, né, pra você. Você não conhecia direito, assim, quais doenças eram investigadas pelo teste do pezinho e muito menos conhecia o que seria a deficiência de biotinidase, né? A falta da biotina no corpo. E como foi? Primeiro, assim, eu vou perguntar, recebeu o teste do pezinho alterado, você levou no pediatra e aí? Sim, primeiramente, foi até estranho, porque quando eu ganhei a Taline, eu acabei tendo uma complicação no pós-parto, tive um problema no rim, acabei ficando internada, inclusive no hospital onde eu acabei ganhando ela. E a mesma pediatra que cuidou dela nos primeiros dias voltou, porque o teste do pezinho ele fica no hospital. Se acontece alguma alteração, eles acabam entrando em contato. E como eu estava no hospital, que eu tive que retornar durante uma semana, a doutora veio, olha, o resultado chegou, porém teve uma alteração, mas fica tranquila que a gente vai refazer para ver se realmente é isso mesmo. Nós refizemos e realmente deu a confirmação que ela não produzia sozinha essa biotina. Eu também não tinha conhecimento de quanto isso era importante. E aí, em seguida, a gente já marcou a primeira consulta no instituto. Entendi. E aí, tiveram que fazer outros exames para confirmar. Isso. Quando a gente chegou no instituto, a gente teve a consulta e foi refeito o exame aqui pela terceira vez. E foi confirmado realmente que ela não ia conseguir produzir nada da biotina no organismo dela. E isso tudo foi ao longo de quantos dias, assim, depois que ela nasceu? Olha, o teste do pezinho, eu acredito que tenha dado resultado em uma semana. E tudo isso da primeira consulta foi a partir de um mês. Desde então, de um mês de nascimento, até hoje nós estamos fazendo aí, tratando e aplicando medicamento nela diariamente. Entendi. E daí, um ponto muito importante para você entender é que o teste do pezinho alterado não necessariamente é a confirmação de um diagnóstico, mas ele levanta uma bandeira vermelha de que possivelmente aquela criança tem uma doença rara e ele identifica qual é a doença rara. E aí, realmente, a gente tem que buscar a família para que retorne com a criança, a gente faça uma avaliação clínica mais minuciosa e faça novos exames laboratoriais já na intenção de confirmar um diagnóstico. E aí, você fez tudo isso e começou o tratamento e acompanhamento. Isso. E como é que é o tratamento? Bom, a medicação, basicamente, ela toma um comprimido de 10 mg, dissolvido, um pouco de água filtrada, todos os dias pela manhã. Ela vai tomar pro resto da vida, que é para estar adquirindo essa biotina no organismo dela. E no início o tratamento era a cada 3 meses, a gente faz a consulta com a endócrina e com a psicóloga, que é importante para o desenvolvimento dela. Como ela já adquiriu aí uma certa idade, hoje a gente continua o tratamento, porém 6 e 6 meses aqui no Instituto. Porque foi acompanhando, vendo que estava tudo bem, na dose correta de reposição. Isso. E uma coisa que é muito importante é, quando você recebe um diagnóstico, quando você não conhece, você dá um Google, né? Você vai pesquisar, que é deficiência de biotina. Sim. E aí aparecem coisas catastróficas. Isso. E que são possíveis de realmente acontecer. Só que aí volta para um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Eu queria que você falasse agora, assim, tudo que você ficou em dúvida se a Taline conseguiria, se ela chegaria a alcançar aquela habilidade, aquele crescimento, aquele desenvolvimento. E, em razão do tratamento precoce, ela conseguiu, ela alcançou. No início, quando a gente descobriu de fato o que a falta de biotina causava no corpo, né, no crescimento, no que afetava, realmente a gente, eu e a minha família, o pai, todo mundo ficou bem em choque, porque isso nunca tinha acontecido na nossa família, né? Então, assim, realmente ao descobrir, quando a gente acaba tendo aí os detalhes, realmente foi uma fase muito difícil, até eu acostumar, até eu poder ver ela crescer, falar, andar e saber que ela poderia ficar bem, foi muito difícil. Eu parei de trabalhar por 1 ano para cuidar dela, para poder ter esse acompanhamento. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, foi uma fase muito difícil. Quando você começa, a doutora vem conversar com você, vem explicar com você qual importante é, o que precisa. Então, essa fase de a gente descobrir o que acontece quando não toma é muito difícil.
quando ela começou a tomar medicamento também foi preocupante, né? Porque ela era bebê. Então, assim, pra introduzir nela também a gente estava muito preocupado. Mas, graças a Deus, os médicos foram certeiros, né, na quantidade. Ela vai fazendo esse acompanhamento. Hoje ela mais crescidinha, indo pra escola, falando, comendo bem, se alimentando. Graças a Deus, eu sei que ela pode viver uma vida normal. Obviamente, ela tem bastante restrições, Júlio. Ela tem bastante acompanhamentos em outros departamentos também, vamos dizer assim, né? Em outras áreas. E de outros profissionais também. Sim, a Thaline, ela vem adquirindo aí também bastante probleminhas de saúde, né? A gente ainda vai diagnosticar se é de acordo por conta da bilirrutina também que tá afetando, mas até então ela tem tratamentos, né? Otorrino, oftalmo, tem todo um acompanhamento. Agora, crescidinha, inclusive eu já eu tive uma consulta recentemente aqui no Instituto e a doutora pediu novos exames para ela, né? De outras áreas também para ir acompanhando para ver se tá tudo ok. Então, hoje ela andando, falando, isso é muito importante para mim. A consulta com a psicóloga também, ela tem um acompanhamento muito bem na escola, isso me deixa muito feliz. E é isso, então eu dou graças a Deus que a gente conseguiu ter esse diagnóstico precoce. E eu nem sei o que seria da minha filha, da gente, se a gente não tivesse aplicado esse medicamento nela. Eu não teria nem conhecimento e seria realmente uma coisa muito difícil para mim. Entendo. E daqui a gente já tira 2 grandes motivos. Por que a gente fala especialmente para gestante no final da gravidez? Tem muita coisa que você que está escutando a gente, que é gestante no final da gravidez, está pensando. E logo mais seu nenê vai nascer e vai ser aparentemente perfeito. Se não for uma gotinha de sangue para dizer, olha, mesmo sem nenhum sintoma, sem nenhuma característica, seu nenê pode ter essa doença, você não vai saber. Primeiro que é uma doença rara, muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas não conseguem identificar se é aquela doença realmente ou não. Segundo, que você perde o tempo de tratamento, o tempo certo para você começar a tratar, e você pode perder algumas habilidades que seu filho poderia garantir, como a Thaline garantiu, né, com um tratamento mais precoce, bem cedo, graças ao teste do pezinho. E você tem conversado com ela sobre a ideia de ter uma doença rara, porque em algum momento ela vai crescer, ela vai ser a responsável por tomar o medicamento sozinha, vai criar a família dela, vai sair da sua casa, e como é que ela vai lidar com isso? Você vai conversando? Até então, sobre essa doença, a gente não conversa, ela não tem esse conhecimento que ela tem isso dentro dela. Eu já conversei sim uma vez, porém ela é muito novinha, acredito que ela não tem esse entendimento. Porém, ela tem uma ciência muito boa das consultas que ela tem, do medicamento que ela toma. Ela mesma fala, mãe, meu remédio. Então, ela tem esse conhecimento que ela precisa. Ela nunca foi te perguntar, mãe, por que eu tô fazendo isso? Mãe, por que eu tô sempre indo ao médico? Porque a gente tem uma rotina muito boa, graças a Deus. Então, ela tem uma vida ativa, ela tem uma vida constante igual a irmã dela. A gente não foge de nada. Porém, ela é um pouco mais delicada. Eu realmente, conversando com a psicóloga, a gente ainda está se preparando para dar conselhos para ela, mas até então o que ela sabe é que ela tem que tomar medicação pro resto da vida. Isso ela tem a clara ciência. Entendi. Mas isso é realmente conversado pouco a pouco, à medida que ela vai crescendo. E eu acho que eu não sou mãe, eu não sou pai de uma criança com uma doença rara, mas imagina que aos 5 anos, o que ela já tem de responsabilidade de, às vezes, até cobrar o remédio, sim, é muito importante. E de se sentir cuidada, acompanhada nos vários médicos e especialistas de saúde que ela é acompanhada, é muito importante. Gente, a conversa com a Tamara tá boa, ela falou assim, a história dela de uma maneira muito natural, muito sensível, a história dela e da Thaline, e eu acho que dá pra gente tirar um terceiro motivo. O diagnóstico é o começo de uma história, e encarar essa história demanda muito esforço, é claro, mas é também uma fonte de muita alegria. Conversando com a Tamara, eu tô vendo você se emocionar, porque é uma alegria você poder dizer que a história da sua filha, que você construiu junto com o seu marido, com sua família, teve que parar 1 ano, mas hoje você já voltou a trabalhar, a sua filha vai para a escola, ela tem capacidade de desenvolver, teve um desenvolvimento muito bom. E quando você recebe no peito, no colo, o diagnóstico, mesmo que a médica fale assim, mãe, fica tranquila, não é de se ficar tranquilo. Você vai pesquisar no Google e você vai ver um monte de coisa que aterroriza, mãe. Mas
Aqui a gente está dando realmente uma luz. A Tamara está dando a luz que ela vivenciou para você, porque há uma possibilidade de tratamento que leva a algo que é parecido com cura. A gente sabe que não é a cura ainda e que a ciência avança pesquisando, mas ver o desenvolvimento muito próximo do saudável é algo fenomenal. Sim. Você gostou desse vídeo? Eu tenho certeza. Se você não curtiu lá no começo, já curte agora. E mais do que nunca, compartilhe com as pessoas que precisam escutar a história da Tamara, que precisam entender os motivos sobre os quais justifica falar sobre doença rara. Justifica falar sobre doença rara para uma gestante no final da gravidez. E eu vou te deixar aqui a oportunidade também de deixar a tua dúvida. Se a gente não falou aqui sobre algo que você gostaria, ou se a gente falou de uma forma que você achou muito acertada, comenta aqui pra gente. Seja pra gente trazer mais conteúdo legal pra você, informativo, na linguagem fácil, seja pra gente continuar fazendo o que a gente já tá fazendo melhor pra você. E se a gente errou em algum ponto, comenta também para que a gente acerte e melhore ainda mais pra próxima vez. Eu agradeço demais por você ter acompanhado a gente até aqui. Eu falei no início, no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde tiver podcast, onde você estiver, a gente vai procurar te encontrar para levar o conteúdo. Então, vai atrás também da gente no Instagram, procura pela hashtag UltraDR lá no seu Explorar. A gente tem um monte de conteúdo sobre as doenças, sobre famílias, sobre especialistas e também tem o nosso blog, que a gente conversa um pouco mais profundamente sobre a doença. Obrigadão por ter acompanhado a gente até aqui e até o próximo. O teste do pezinho veio alterado. E agora? No último vídeo a gente conversou com a Tamara. Então você já mais ou menos entendeu que aqui no hashtag UltraDR eu sou o Júlio e esse programa que é do Instituto Joclemente fala sobre doenças raras, especialmente para mulheres gestantes no final da gravidez. E a gente explicou os motivos. E agora a gente vem para um dos vídeos que tem o título, quando a gente pesquisa no YouTube, teste do pezinho, provavelmente é o título com maior número de vídeos. Teste do pezinho veio alterado. E agora? E antes de começar com a nossa nova convidada, eu vou te fazer o mesmo pedido. Curte esse vídeo. Se você não curtiu com a história da Tamara, já curte agora, porque a história da Rosângela é também muito querida, muito especial. E compartilha com seus amigos. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo com 3 histórias que conta detalhes assim muito mais sensíveis, muito mais emocionais do que qualquer vídeo que a gente poderia falar sobre a própria doença. A gente vai falar sobre realidades, sobre sentimentos, sobre o que pensar, sobre o que foi pensado e como encarar a realidade de um possível diagnóstico. Então, o recado foi dado, né? Você já curtiu, eu imagino, você já está comentando aí o que você acha desse novo bloco e você já compartilhou com as pessoas que precisam escutar esse podcast ou ver esse vídeo. De novo, a gente pode gaguejar, a gente está nervoso, a nossa convidada tem uma emoção muito de relembrar a história dela, mas eu acredito que você permite que a gente gagueje algumas vezes, porque é um modelo que nos aproxima de você. É uma história real, eu sou uma pessoa real e a Rosângela também. Então vamos lá, começando com esse vídeo. O teste do pezinho veio alterado. E agora, Rosângela? Conta pra mim quem é você, pra nós quem é você, se apresenta aí. Meu nome é Rosângela, tenho o filho Pedro, hoje está com 21 anos. Eu nunca é tarde, né? Vou começar a fazer uma faculdade agora, de RH. E tenho um filho maravilhoso. E é uma história muito bonita mesmo. É uma história de milagre. A Rosângela é uma mãe rara. O Pedro, que já tem 21 anos, já é um homem, já está construindo a própria história dele, até longe da mãe. Era para ele estar aqui, só que ele está viajando, está vivendo a vida dele, os planos dele. Ele foi diagnosticado logo nas primeiras semanas com hipotireoidismo congênito, uma das doenças raras que é possível diagnóstico precoce por meio do teste do pezinho. Lembrando, o teste do pezinho não diagnostica a doença. Ele levanta uma bandeira vermelha dizendo que possivelmente ou provavelmente aquela criança pode ter uma alteração que seja referente àquela doença rara. E aí, mais exames são feitos para confirmar o diagnóstico. Mas conta aí, Rosângela, pra gente, como foi a gestação do Pedro, o parto do Pedro, até o teste do pezinho?
O Pedro nasceu com 37 semanas de gestação, ele foi um bebê prematuro. Eu tive pré-eclâmpsia grave, eu estava numa consulta de pré-natal. Foi quando o médico mediu a minha pressão, pegou outro aparelho, não acreditou e falou: a gente vai precisar fazer esse parto de emergência. Até quis chamar o resgate, eu não estava sentindo nada, né? E ele deu a importância, né? Eu fiquei lá tomando medicação, até que meus pais vieram me pegar no posto de saúde para me levar para o hospital. Naquele mesmo dia, passei o dia tentando baixar a pressão, né? Naquele mesmo dia resolveram fazer o parto cesáreo de emergência, porque a pressão não baixava, então o bebê já estava em sofrimento. Com isso, o Pedro ficou entubado alguns dias, os primeiros dias, e ficou mais 28 dias na UTI neonatal, para pegar peso, né? Amadurecer o pulmão, enfim. E só naquela época, só se fazia o exame do pezinho na saída do bebê da maternidade. Então demorou mais 28 dias depois do nascimento dele para colher. E aí depois, no meio da semana que eu tinha ido para casa com ele... Você estava de alta, né? Estava de alta, exato. E aí ainda era um bebê grave que eu tinha que voltar dia sim, dia não para o hospital, porque ele era muito magrinho, ainda não tinha peso. Nós fizemos o bebê canguru também, para ele poder pegar peso. Depois disso, recebi um telegrama da instituição falando que eu precisava comparecer com urgência. Mas estranho, né? Quando a gente lembra do nome da associação, a gente faz aquela relação com aquela criança, né, de síndrome de Down. Mas não parece que ele é doentinho, né? A gente veio, assim, angustiado com aquela situação. O que significa isso? O que significa isso? Fui muito bem recebida, né? E a médica, a doutora Márcia, um anjo na terra, que deu toda a orientação, com todo cuidado, explicou muitas vezes, com toda clareza, para a gente dar a verdadeira importância, né? Refizemos o exame e realmente diagnosticou o hipotireoidismo congênito. E aí ela me explicou com riqueza de detalhes como que eu precisava tratar. Ele era um bebê prematuro, precisava de um cuidado maior na alimentação, mas a medicação precisava vir antes de tudo isso. Então ele tinha que tomar o remédio com o estômago vazio, ficar mais de 1 hora com o estômago vazio, só com o remédio, sem água, e só depois que eu poderia amamentá-lo. E ele, um bebezinho que mamava muito, com muita dificuldade, ele chorava muito com fome, né, com muita fome, mas o remédio era mais importante. Então isso foi a bandeira da minha vida. Os primeiros anos de vida dele foram muito regrados de muita importância, né, para dar essa medicação. E ele não podia comer, eu brigava com as pessoas porque dava pirulito, não podia, estava dentro do horário do remédio, né? Logo depois ele, com 3 meses, ele pegou meningite. A gente ficou no hospital 16 dias, não me lembro bem, porque foi uma meningite, eu não lembro, não sei se é a viral ou a bacteriana, que fala que deixa surdo e mudo, pode deixar surdo e mudo. Pois foi esse que ele contraiu, né? Ainda depois do período que ele ficou internado, o médico falou: presta atenção, né? Com o tempo, se ele escuta, se ele fala, se ele... Enfim. E graças a Deus ele nunca teve nada. Hoje em dia ele não pega nem resfriado, gente. Mas por isso que eu falo que ele é um caso de milagre. Porque com isso tudo, além de ter a medicação ali regrada, que precisava ter a devida importância, também teve outras doenças também que deixaram a infância dele conturbada, né? Mas eu agradeço a Deus, porque a gente viveu isso e hoje a gente pode contar que é um caso de sucesso. Entendi. E a gente percebe que não é porque uma criança tem uma doença rara que ela não tem as outras doenças típicas da infância.
E a família que tem que amparar mesmo, guardando as suas angústias, os seus trabalhos, as suas dificuldades, que são de várias ordens. Podem ser financeiras, podem ser emocionais, porque podem ser sociais mesmo. E guardando todas as suas dificuldades, tem que continuar cuidando da criança. É o encarar diagnóstico que a nossa próxima convidada vai falar. E aí, justamente, já foi uma criança prematura. Depois teve o diagnóstico de hipotireoidismo congênito. Veio a medicação com as restrições, porque tinham duas. Era uma criança prematura e com hipotireoidismo congênito. Então, tinha que fazer as escolhas e ele foi crescendo. Como você foi conversando sobre isso com ele? Foi muito tranquilo, mesmo porque como eu posso dizer, o apoio, né, da clareza, da informação que a doutora Márcia sempre nos dava. Então a gente vinha 2 vezes no mês, às vezes, né? Então ela sempre nos deu muito apoio com isso. Então foi muito tranquilo, porque eu não via meu filho como uma criança doente, né? Porque tinha a medicação e era uma reposição hormonal, né? Então eu não encarava isso, e muitas vezes quando eu cheguei a comentar que ele tinha essa doença, né? Nossa, coitadinho. Mas coitadinho por quê? Não entendo, mas que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o quê? Tem que, na verdade, cuidar direito. Ter compromisso com a saúde do seu filho, né? E uma coisa que a doutora Ana Lúcia Langer já falou pra gente aqui em outro podcast, na temporada de 2022, que eu já falei pra você, é que as pessoas vão ver o nosso filho da forma como nós vemos o nosso filho. E aí, como você falou, coitadinho nada, meu filho é capaz, eu vou ter que ter um cuidado mais com ele, sim, mas ele vai tomar o remédio, ele vai ter as possibilidades de vida, avançando nas habilidades, avançando no desenvolvimento, no crescimento, porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o tratamento no tempo certo, garantindo um teste do pezinho para ele na época certa, e teve esse acompanhamento de uma instituição que acolhe, que explica, que é muito importante. Sim, fez toda a diferença. E eu imagino que na época não tinha internet assim tão fácil. Mas ainda assim, se você não conhecia, você pesquisava, você ia perguntando. Sim. E à medida que a gente vai perguntando, várias informações desencontradas, às vezes mais catastróficas, vão chegando. Os preconceitos das pessoas vão chegando. Mas um apoio de um profissional que te explica na linguagem Sim. que você precisa entender. Não é o tecnicismo, não é falar como se fala para outro médico. É falar para a linguagem do pai, linguagem da mãe, linguagem daquela família. E a mãe falando com o filho na sua linguagem também. A conversa tá boa. E a gente sabe que é bom conversar numa história real, numa história de sucesso, como você falou. E eu acho que para finalizar, o que você poderia dar de conselho, exemplo, uma fala para as pessoas que nos escutam, especialmente para as mães ou futuras mamães que estejam gestantes no final da gravidez, assim, muito relacionado ao teste do pezinho, a uma doença rara? O que você poderia falar? Olha, eu acho que o compromisso com o amor da mãe, né, com o seu filho, é o que vai reger tudo. Porque o compromisso que eu tive com a vida do Pedro, e hoje ele estuda, ele trabalha, né, ele tem uma vida completamente normal, porque não tem diferença, né? Você ter compromisso com o seu filho, na verdade, de acreditar no que o médico diz, porque muitas mães não acreditavam, porque a criança com hipotireoidismo pode desenvolver uma deficiência mental grave, e quando a gente pensa numa situação dessas, fala, não, mas meu filho é normal, ele engatinha, ele começou a balbuciar. Acredita que pode ter algo diferente e precisa do seu apoio, precisa do seu compromisso. A doutora Márcia fez toda a diferença na minha vida, e na última consulta, que inclusive ele teve a alta, né? Agora ele faz acompanhamento com o endocrinologista da medicina normal, do convênio, mas ela fez toda a diferença na minha vida e na vida dele também. Hoje a minha preocupação é, será que meu neto pode vir com esse problema? Né? E aí uma pessoa, para escutar isso, né? Seja o Pedro, seja as pessoas a pessoa com quem vai se relacionar e vai ter um filho, é um conteúdo que a gente já está entregando, uma história que possivelmente seu neto já vai escutar. E aí, para finalizar, você comenta aqui o que você achou da nossa conversa com a
Rosângela. Novamente, o que você espera que a gente fale mais? O que a gente pode trazer de informação para você? Compartilhe, essa informação é importante, esse relato é importante. Mesmo que você não tenha ninguém com doença rara ou genética na sua família, lembra que ainda pode haver alguém com uma doença rara. E é importante você conhecer o que são as doenças raras, não minuciosamente o que é cada doença, mas que tem a possibilidade do teste do pezinho, de um tratamento precoce, de um tratamento que muitas vezes não é a cura, mas parece a cura. Obrigado por ter acompanhado mais esse bloco. E a gente vai para o terceiro com uma pessoa que também é muito querida, é a Camila. E eu vou esperar um pouquinho, que eu sei que você está curtindo. Já a gente volta para o próximo bloco. Comece o Manfenil desde a 2ª semana de vida. Esse é o nosso tema do último bloco desse vídeo, que está um pouquinho longo, mas está bem suave de escutar. Você sabe que são histórias, são 3 histórias, a gente está indo para a terceira, para a história da Camila, que eu já falei no bloco anterior. E você sabe o que é ser fenil? Camila vai falar pra gente. Mas antes, você já sabe que eu sou o Júlio, que eu sou do hashtag UltraDR, que a gente fala sobre doenças raras, aquilo que é fundamental você saber, de maneira que eu traduzo as linguagens técnicas, aquela linguagem que só o médico entende. E também trago alguns depoimentos que envolvem todas essas histórias com uma sensação, um sentimento, uma emoção real. E, de novo, vou pedir, curte, a gente está chegando na nossa última história. Você já deve ter curtido, mas eu tenho que falar para as pessoas que ainda não curtiram, que esqueceram. É só rolar embaixo e curtir, apertar, dar um like e compartilha. Essa terceira história é tão querida quanto as outras. Só que ela tem uma diferença. Antes a gente falou com as mães. Agora a gente vai falar com uma pessoa com doença rara. E a gente vai desmistificar tanta coisa que você deve imaginar sobre doença rara ou que você às vezes nem parou para refletir. Por isso que eu apresento para vocês a Camila, a minha convidada. E você pode se apresentar um pouquinho mais, sei lá, sobre você? Claro. Olá! Meu nome é Camila com 2 L's, em homenagem à minha mãe, de Lúcia. Eu tenho 28 anos, tenho fenilcetonúria clássica, então um pouquinho mais rigorosa, digamos. Sou relações públicas, trabalho com comunicação numa empresa de beleza. Estou aí na jornada da vida, praticando yoga, vivendo com a minha família e aproveitando. E Camila, eu comecei esse vídeo falando como é ser fenil. O que é ser fenil para você? Eu acho que ser fenil pra mim, ele foi mudando de significado desde que eu nasci. Então, as minhas primeiras lembranças com fenil é que eu tinha que seguir regras que a minha família me ensinou e que isso era vital pra minha saúde. Então eu tinha, dentro do meu tratamento, que tomar um remédio diariamente 3 vezes ao dia e não comer vários alimentos que me pareciam ser gostosos, mas que eu não podia comer e que essa é a forma que eu iria ficar saudável. Além disso, eu tinha um acompanhamento na associação, no instituto, então eu tive que vir por muito tempo da minha vida mensalmente aqui com a minha família e passar aí pelo esse tratamento aqui junto com os médicos. Acho que depois, numa fase de adolescência e de adulto, eu fui entendendo o que era a fenilcetonúria, que era uma doença rara, geneticamente herdada pela minha família, digamos, e que eu tinha que seguir com o tratamento que eu tinha aprendido desde criança, muito possivelmente até o fim da vida. Então, hoje em dia, eu ainda tomo esse mesmo medicamento que eu tomo desde bebê, que era o meu leite, como me ensinaram. Foi um recurso que minha família criou para que eu entendesse que aquilo era um mamar e que eu tinha que mamar e que não fosse uma coisa ruim. Eles não significaram isso como um remédio no primeiro momento, mas depois eu entendi que era um medicamento que eu precisava tomar e que eu tinha que fazer uma dieta alimentar para que eu me sentisse bem. E aí você já trouxe um ponto que é muito relevante. Você foi crescendo e foi ressignificando, foi entendendo alguns pontos e compreendendo outros, assim, entendendo por conta própria o que significava a doença e compreendendo que seus pais, a sua família fazia com você, que era o tratamento, que era dar aquele remédio que chamava de mamada, que era continuar com aquelas restrições alimentares. E aí, na fase de adolescência, assim, que a gente questiona muita coisa e que às vezes a gente quer fazer muita coisa diferente, seguir os amigos,
como foi viver com as restrições, assim, de tomar medicação no horário e não poder comer algumas coisas? Eu acho que qualquer restrição alimentar, ela em algum momento vai dar uma cotovelada no mundo social de uma pessoa, assim. Então, desde pequena eu ia em aniversários e eu já tinha entendido que eu não ia comer o que tinha no aniversário, muito possivelmente. Porque muito possivelmente iam ter, não sei, bolinho de queijo e quibe, eu não podia comer nenhuma dessas coisas. Então, primeiro, eu acho que a minha família, eu tô falando como mim, mas muito do que eu lido hoje com o fenil, eu aprendi desde a primeira regrinha que minha mãe me ensinou quando pequena. Então, eu sempre tive uma marmitinha, muito na fase infantil, eu sempre tava com o que eu ia comer. Minha mãe sempre tava segura do que eu ia comer naqueles lugares. E eu acho que na fase da adolescência foi um momento, e eu acho que qualquer pessoa que tem doença rara passa por isso, que o tratamento passa a ser seu, porque tua mãe não vai estar contigo em qualquer lugar, assim. Então, chegou um momento ali nos 15 anos que eu tinha escola de manhã e eu tinha curso técnico à tarde e eu tinha dança à noite, e aí todas as minhas refeições ficavam ou fora de casa, né, ou eu levava minha marmita, mas eu tinha que ter responsabilidade de que eu ia comer aquela comida, né, além de tomar a medicação, a fórmula. Então, eu acho que quando o tratamento passou a ser meu, ficou um pouco mais sério, porque não era só seguir mais uma ordem que tua mãe te deu, como tirar as coisas da tua cama, assim. Então, o fenil, ele foi... Enquanto eu fui envelhecendo, as questões foram ficando um pouco mais profundas de entendimento de até onde é uma doença, até onde é um modo de vida e boa, porque eu sigo ele desde que eu nasci, e eu não tô sofrendo por seguir ele. E eu aprendi a segui-lo e eu acho que tá tudo bem, mas eu acho que esse modo de vida só é saudável pra mim hoje porque ele foi criado, e ele foi criado de um jeito muito respeitoso comigo, assim, sabe? Entre médicos e entre família e até amigos próximos que acompanharam essa jornada. E quando a gente fala de doença rara, muito se lembra a dificuldade de aceitação, seja da família, seja da própria pessoa que vai crescendo e vai começando a entender algumas limitações. Você vivenciou isso? Seja relato da tua mãe, assim, de quando você era criança, de quando ela recebeu o diagnóstico, o seu diagnóstico? Sim. Ou mesmo você se questionou ao longo do tempo uma dificuldade de aceitação de que aquelas regras eram tuas, assim, pelo resto da vida, pelo menos por agora? Sim, super. Depois de muito mais velha, aí, com uns 20 e tantos anos, eu descobri que minha mãe chorou várias noites. O processo do diagnóstico, enfim, minha família não sabia que tinha tido alguém com fenil, nem a parte da minha mãe, nem a parte do meu pai. E aí, o processo diagnóstico foi, eu fiz o exame do pezinho no hospital e minha mãe recebeu a fatídica ligação, né, da associação, falando pra eu vir refazer o teste, porque tinha dado ali alguma inconsistência. E aí minha mãe conta que esse primeiro contato com o diagnóstico, ela não acreditava porque ela não conseguia ver nada físico em mim. E aí parece que minha filha não tem nada. Tipo, vocês estão doidas e essa menina não tem nada aqui em casa. Vou lá só porque chamaram. Exato, eu vou lá porque eu acho que eu preciso fazer tudo pra que ela fique bem. E aí, juntando as peças nesse momento que a gente estava tentando entender da onde poderia ter vindo da minha família, o meu pai se lembrou de um primo dele que tinha deficiência intelectual e minha mãe se lembrou de uma irmã da minha avó que também tinha. E aí a gente juntou essas peças. Minha mãe, eu acho que ela lidou de um jeito muito racional, principalmente porque minha avó não sabia ler e morávamos ela e minha avó. E ela precisava ir trabalhar e minha avó ia ter que cuidar de mim, sendo uma cozinheira de mão cheia, e eu não ia poder comer metade das comidas que ela fazia em casa, e ela precisava que minha avó tivesse a frieza de falar, vai comer esse arroz com brócolis e boa, assim, sabe? Tá bom. E então, digamos que rolaram algumas histórias que minha mãe teve que criar pra minha avó, para que ela não me alimentasse de alguma coisa que não fosse parte da dieta naquele momento. Então eu acho que minha mãe é o centro ali da racionalidade do que precisava, porque eu acho que de verdade você comer algo muito gostoso e querer muito que teu filho também coma, é impossível um ser humano não sentir, assim, sabe?
Mas minha mãe, então é esse protocolo que eu tenho que seguir. Ela foi muito prática de que então é isso. Eu vou chorar à noite algumas vezes. Eu vou, porque eu não queria que ela passasse por isso. Nenhuma mãe quer que um filho tenha uma doença rara, né? Ou qualquer tipo de doença. Mas ela foi um centro e a minha avó, ela vestiu a carapuça dessa história e entendeu que alguma coisa de sério poderia acontecer com a minha saúde se ela me desse a torta de frango que ela gostava de fazer sábado, assim. Rolaram algumas situações, sabe? Na escola, uma professora falar que eu tinha que comer aquela merenda que davam. E ela veio na associação e participou de uma palestra que minha mãe achou que era importante sensibilizar a escola. Então ela veio aqui no Instituto João Clemente na época e passou um sábado aqui com as médicas. E assim vai. Então eu acho que a gente teve que criar ao longo da forma que eu fui envelhecendo em todos os núcleos sociais que eu ia entrando, como que a gente ia lidar com essa situação. Entendi. E é uma história, assim, longa, né? 28 anos. E você vivenciou conquistas, vivenciou limitações, vivenciou alguma forma de preconceito? Eu já vivenciei uma forma... meu Deus, vai ser um podcast, um videocast sobre minha mãe. Mas eu lembro claramente de eu com as mãos dadas com a minha mãe na porta de um cinema dentro de um shopping. E aí era um pacto nosso que... Cara, quem tem fenil, se você está me assistindo, você comeu muita batata frita na rua, porque a gente não tinha muita coisa pra comer fora de casa, assim, dentro da dieta. E minha mãe tava com um saco de batata fritas de uma loja e a moça que tava atendendo os tickets ali falou que a gente não podia entrar porque não podia entrar um alimento que não fosse pipoca, que não podia ser da praça de alimentação e tal. E aí minha mãe armou um grande barraco de que eu quero falar com o gerente porque você não sabe o que ela tem. E aí contou uma história lá totalmente sensível. Então esse foi o momento de que aparentemente eu precisava comer certas coisas pra poder entrar em certos lugares. E porque você não tem nada físico, então nunca parece que eu de fato não poderia me encaixar ali no que ela queria. Mas eu acho que pessoas ao redor que tiveram preconceitos, eu acho que não. Eu acho que eu fui pauta de muita pena. Porque eu sentia isso dentro da minha casa com a minha avó e eu senti isso muito ao redor de aparentemente eu não comer as coisas mais gostosas do mundo. Sim. Segundo a opinião das pessoas que dizem isso, assim, sabe? Como se Camila nunca comeu um churrasco, sabe? Meus amigos do sul, como você nunca comeu um churrasco? Nunca comi um churrasco e tá tudo bem. Tipo, coloca a abobrinha pra mim na grelha e vamos embora, assim, sabe? Então, eu acho que olhar... Pra mim, preconceito também é isso, assim. Olhares meio discriminatórios, assim. Seja de um lado bom ou de um lado ruim. Exato. Então, isso sim. Entendi. E muitas conquistas, né? Tipo, fazer faculdade... concluir um emprego, tá num lugar onde você se sente bem e, tipo, vencer toda aquela ideia construída talvez pela tua mãe. Meu Deus, minha filha pode ter isso ou não pode chegar a isso. Você foi acumulando conquistas à medida que você foi vivendo. E é uma história que é diferente das outras. Uma história contada pela própria pessoa. Uma história contada que ela diz assim: depois de adolescente eu fui trazendo a responsabilidade para mim de um tratamento para uma doença que eu tenho. Minha mãe foi muito importante, ela me ensinou, ela foi acolhimento. Minha família foi acolhimento, foi apoio. Mas eu tenho que tocar minha vida. E uma vida muito bem tocada. Parabéns, Camila. O vídeo tá acabando. Até que enfim não, gente. Até que enfim não. É uma história. Uma história que a Camila se permitiu, a Rosângela se permitiu contar pra gente. E a Tamara também. São histórias que são verdadeiras, que são comoventes e que são a realidade. E muitas pessoas pensam, o diagnóstico. Coitada. Nossa, que pena. Mas ali começa uma história diferente, que você constrói, lógico, sua mãe construiu junto com você ali também, no começo, e como a Rosângela falou, é uma questão muito de compromisso no começo, por parte da família, por parte da mãe, e tem algumas abnegações da sua avó que queria cozinhar as comidas mais gostosas que ela aprendeu ao longo de uma vida para você, mas que ela teve que fazer a adaptação para que a tua história fosse construída uma história de sucesso no futuro. E tua mãe conseguiu fazer com que ela entendesse aquilo ali minimamente, para que desse certo. Sim. Gente, tá acabando.
Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Foram informações muito relevantes para você, entendeu? Não só sobre a doença especificamente, a gente foi contando. Um tratamento é feito assim com a reposição de um hormônio, às vezes de uma vitamina, às vezes de uma fórmula que seria uma enzima. Algumas restrições de dieta, algumas restrições de hábitos, idas ao médico, mas é uma história que é contada. E é preciso que você conheça essas histórias para que você leve o seu filho a fazer o teste do pezinho, ou oriente uma pessoa que você gosta, que você preza, a fazer o teste do pezinho, a entender o que é o resultado, a apoiar quando eventualmente vier um resultado alterado no teste do pezinho, ou mesmo um diagnóstico de uma doença rara. Por isso que é importante você acompanhar, você entender o porquê que a gente está falando lá no primeiro bloco com a Tamara, entender onde é que a gente quer chegar. Com a Camila, com outras pessoas contando, com outros tratamentos, com outras histórias. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Curte, comenta, compartilha e até o próximo conteúdo. Valeu! E aí?